Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta vigília pascal, a primeira leitura é do livro do Gênesis, mostrando como Deus tirou do nada as criaturas. A criação é a primeira Páscoa, a passagem do não ser à existência. Tudo isso por obra de Deus onipotente. Ele diz e a coisa é criada. E tudo que Deus criou é bom, inclusive o homem, que é criado no sexto dia como coroamento da obra da criação. Ele é criado em par, homem e mulher. E os dois são abençoados para multiplicarem, encherem a terra e dominá-la. Eles são criados como imagem e semelhança de Deus, a diferença de todas as outras criaturas. Por que imagem e semelhança? Porque o homem tem uma alma espiritual, a semelhança de Deus, que é puro espírito, e mais ainda, o homem foi criado com a graça, que é a vida de Deus em nós, a participação da natureza divina. Por esses dois motivos, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O pecado, porém, fez o homem perder a graça, de modo que ele ficou com a natureza humana ferida pelo pecado original, transmitido aos seus filhos. Este pecado original seria redimido por Cristo, e aquilo que Cristo fez por nós, tirando o nosso pecado, supera a maravilha da criação do mundo. A segunda leitura é tirada também do livro do Gênesis e mostra o sacrifício do nosso pai Abraão. Abraão, por ordem de Deus, foi ao monte Moriá para sacrificar seu único filho, Isaque, que havia nascido na sua velhice, o filho da promessa. Interessante é que, ao subir aquele monte, Isaque carrega a lenha. É fácil entender. Abraão representa Deus Pai. Isaque representa Jesus Cristo carregando a cruz. O Monte Moriá representa o Monte Calvário. Chegando ao cimo do monte, Abraão coloca o seu filho sobre o altar, amarra-o, coloca a lenha para o sacrifício, mas antes de desfechar um golpe, o anjo o detém. Abraão, não toques no menino. Agora eu sei que tu temes a Deus, porque não me recusaste teu filho único. O pai entregou a nós seu filho único, e não o recusou. Abraão foi abençoado por sua obediência. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. E Jesus Cristo nos salvou, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. A terceira leitura, que é a leitura-chave do Antigo Testamento de hoje, é a travessia do Mar Vermelho. O faraó arrependeu-se de ter libertado os hebreus e mandou atrelar seu carro e o de outros egípcios para irem até o encontro dos hebreus e trazê-los de volta como escravos. O povo ficou apavorado ao ver aquele exército atrás dele e na sua frente o mar. E agora? O que eu faço? O que nós fazemos? E Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor respondeu: por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. A pergunta é: para onde? Para o mar? Como os filhos de Israel devem andar se na frente dele há um mar impedindo a marcha? Eles devem confiar que o mar vai sair, mas eles têm que se pôr em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. E assim fez Moisés. O mar se dividiu, os israelitas atravessaram, enquanto o mar formava uma muralha à direita e à esquerda. As rodas dos carros dos egípcios se emperraram,
os egípcios fugiram, dizendo: o Senhor combate por Israel contra nós, vamos embora. Mas aí Moisés estendeu de novo a vara sobre o mar, e as águas encobriram os egípcios, e não sobrou nenhum. Todos morreram afogados. E os filhos de Israel viram os egípcios mortos na praia do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. E como hino de vitória, o povo cantou o cântico que foi lido logo em seguida, o cântico de Moisés. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no Mar Vermelho o cavalo e o cavaleiro. A travessia do Mar Vermelho é uma passagem, uma Páscoa. Eles estavam ainda quase sendo perseguidos e capturados pelos egípcios. Agora, eles, atravessando o mar, livram-se definitivamente da escravidão. Agora eles vão fazer aliança com o Senhor no Monte Sinai, vão receber a lei, e depois irão tomar posse da terra prometida, quando atravessarem o Rio Jordão. A travessia do Mar Vermelho lembra o nosso batismo, porque nós, passando pelas águas batismais, fomos libertos da escravidão do pecado e do demônio e nos tornamos filhos de Deus. A leitura do profeta Ezequiel, a 7ª leitura do dia de hoje, contém uma profecia em que o profeta anuncia que Deus renovará o seu povo. Aquele povo de coração duro, dado à idolatria, vai receber um coração novo, de carne, que vai substituir o seu coração de pedra. Vai receber um Espírito novo, que é o Espírito Santo. E vai receber uma água pura, que irá purificá-los de todas as suas imundícies, de todos os seus pecados. Água, Espírito, coração novo. Isso nos lembra o batismo. No batismo, Ele nos deu um coração novo. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus, dirá Jesus a Nicodemos, apontando para a necessidade do batismo para a nossa salvação, para a nossa regeneração espiritual. A Epístola aos Romanos, que nós lemos em seguida, fala da nossa participação na morte de Cristo através do batismo. Quando fomos batizados, isto é, mergulhados, fomos batizados ou mergulhados onde? Na morte de Cristo. Pelo batismo na sua morte, se preferirem, pelo mergulho na sua morte, fomos sepultados com Ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivemos uma vida nova. Se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela sua ressurreição. O batismo, portanto, é a realização mística da morte de Cristo e da sua ressurreição em nós. O batismo supõe uma imersão e uma emersão. Esta imersão representa a morte e a emersão representa a ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Velho homem, crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não servirmos ao pecado. O homem velho ficou sepultado nas águas batismais, e nós saímos do batismo renovados, sem o direito de olhar para trás. Aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, e nós já morremos quando fomos batizados, cremos que também viveremos com Ele. Nós vivemos com Ele pelo estado de graça. Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem poder sobre Ele. Aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. E aquele que vive,
é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. É uma catequese batismal de São Paulo, ensinando-nos o valor do batismo como participação na morte e na ressurreição de Cristo. O Evangelho conta hoje, segundo São Lucas, como se deu a ressurreição do Senhor. São Lucas é o evangelista que mais faz questão de mostrar as mulheres seguindo Jesus. Aqui ele dá o nome de várias mulheres que foram de manhãzinha ao sepulcro: Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e ainda outras mulheres que estavam com elas. Mas o que elas foram fazer lá? Lançar perfumes, aromas, bálsamos no cadáver. Para que se lança aromas no cadáver? Não é para ressuscitar o cadáver, evidentemente que não. É para retardar o apodrecimento, a decomposição. Ora, 2 anjos perguntam a elas: por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Embora São Lucas tenha o cuidado de lembrar o nome de tantas mulheres, há uma mulher seguramente ausente aqui. É Maria, mãe de Jesus. A glória de Nossa Senhora foi não estar com essas mulheres que procuravam o seu filho no lugar errado. Era domingo. Jesus prometeu que iria ressuscitar. Como procurar um ressuscitado no lugar onde estão os mortos? Como oferecer a ele um perfume como se o seu corpo já estivesse decomposto há 3 dias? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Elas vão anunciar esta maravilha aos apóstolos, mas eles acham aquilo muito estranho. Pedro vai ao sepulcro, encontra a pedra rolada, o túmulo vazio, os lençóis, vai para casa admirado, mas São Lucas não fala ainda que ninguém tenha acreditado. Ele só vai falar da fé quando Jesus se apresentar aos discípulos em Emaús durante uma ceia eucarística, e depois que tais discípulos voltarem a Jerusalém e vão dizer: é verdade, o Senhor apareceu a Pedro. São Lucas quer nos dizer: só podemos reconhecer o ressuscitado no partir do pão, na fração do pão. A Eucaristia é o momento privilegiado de reconhecer que Jesus está vivo. Quem comunga do corpo e do sangue do Senhor, é bom saber, não está comungando um cadáver. Não está repartindo ou triturando nervos, ossos e músculos. Não! Ele está vivo. É um ser vivo que está escondido sob a aparência do pão e do vinho. E nós, quando comungamos, unimos o nosso corpo mortal ao corpo glorioso de Cristo. E esta união traz a garantia de que nós um dia vamos ressuscitar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Quem falou isso foi o próprio Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, a Eucaristia e a Páscoa têm tudo a ver. Se Cristo ressuscitou, ficou comprovado que ele falou a verdade. Ficou comprovado que ele tem poder sobre a sua vida. Eu tenho o poder de entregá-la e de retomá-la, disse Jesus. E assim ele fez. E tem também o poder de dar-nos a vida. Pela sua morte na cruz, ele demonstrou todo o seu amor. Pela sua ressurreição, ele demonstrou todo o seu poder. Se ele é todo poderoso e é todo misericordioso, o que nós estamos esperando? Vamos até ele, não no lugar errado, não na sepultura. Vamos até ele onde ele está vivo. Onde é que Jesus está vivo? Pergunta de catecismo. Resposta: como Deus, Jesus está em toda parte, no céu, na terra, em toda parte. Como Deus e homem, ele está no céu e no Santíssimo Sacramento. Procuremos Jesus onde ele está.
Alimentemo-nos dele. Tivemos ocasião de nos confessar durante muitos e muitos dias nesta quaresma, e sobretudo nesta Semana Santa. Esperamos que todos aqui sejam purificados, reconciliados com Deus, para não comerem e beberem a sua própria condenação. Se estamos assim reconciliados, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, porque este Cordeiro não é um animal irracional, é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo, ele nos abre as portas do céu. Ele é o novo Adão, que com a sua obediência até a morte, cancelou o pecado do primeiro Adão, nos livrou do pecado original, nos encheu da graça santificante, nos tornou participantes da vida eterna e herdeiros do céu, da sua glória. E nós não apenas vamos para o céu com a nossa alma, mas no último dia, a nossa alma, já no céu, vai se unir ao nosso corpo. Corpo e alma vão ver a Deus no último dia. Isso é que é lindo. Os filósofos gregos, de um modo geral, desprezavam o corpo. Quando São Paulo fala da ressurreição de Cristo para os homens de Atenas, capital da Grécia, uns zombaram, outros disseram, vamos ouvir falar sobre isso depois. Porque eles imaginavam que o que era bom no homem era a alma, o corpo era um peso inútil. A morte era a libertação deste peso. Fazer depois da morte você se unir ao corpo de novo, para os gregos era uma loucura. Essa é a grande originalidade do cristianismo. O nosso corpo criado por Deus, que só criou coisas boas, é um corpo bom. Se ele agora sofre por causa das consequências do pecado, ele sofre o cansaço, a dor, a morte. Se ele sofre também as más inclinações, isso não é a palavra final. Ele vai ressuscitar glorioso. Hoje ele é humilhado como o corpo de Cristo antes da ressurreição, mas nós teremos um corpo semelhante ao dele. Esta valorização do corpo humano faz dos cristãos pessoas diferentes. Se perguntarem a você, por que você não se veste como nós? A resposta é óbvia, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, meu corpo foi comprado pelo sangue de Cristo, meu corpo se une ao corpo de Cristo na Eucaristia, meu corpo um dia vai ressuscitar no último dia, meu corpo não é mercadoria de açougue para ser exposta na vitrine, meu corpo não é um mero conjunto de células, tecidos e órgãos, meu corpo está unido a uma alma espiritual e imortal, e um dia ele vai ressuscitar. Por isso eu cuido bem dele, não é cuidando dele com vaidades e enfeites. Eu cuido bem da minha saúde, eu cuido bem da minha castidade, eu cuido bem de modo que eu me lembre que alguém pagou um alto preço por este corpo. E eu procuro glorificar a Deus no meu corpo. Até os sofrimentos que eu padeço no meu corpo têm um sentido. São unidos aos sofrimentos de Cristo crucificado para depois participar da glória de Cristo ressuscitado. Os espíritas não são capazes de entender nada disso. Nada. Para eles, o corpo é uma coisa descartável. Como nós mudamos de roupa, dizem os espíritas, a nossa alma muda de corpo em cada uma das reencarnações sucessivas. É uma doutrina assustadora. Pensar que você não é você já foi outra pessoa, ou um animal. E depois que você morrer, dizem eles, desencarnar, você vai se reencarnar, não se sabe em qual corpo. É uma doutrina que nos deixa apavorados, uma doutrina sem esperança. A doutrina cristã, porém, é cheia de esperança. Você é só você e nunca será outro. Você é uma pessoa única pela qual Cristo morreu. Você vai ressuscitar com o seu próprio corpo. Por isso você tem esperança. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, demorando, mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que Maria Santíssima, a Virgem fiel,
que acreditou e se cumpriu aquilo em que ela acreditou, que não foi ao túmulo e por isso recebeu a visita de Jesus ressuscitado, que ela e seu castíssimo esposo nos façam entender e pôr em prática todas as lições desta vigília pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.